Atos capítulo 15. Seja bem-vindo a mais uma palavra de fé. Hoje iremos ler mais um capítulo da Bíblia Sagrada, Atos 15. Lembrando que estamos lendo a Bíblia toda aqui, né? Hoje estamos no livro de Atos, só que estamos lendo a Bíblia toda e eu quero ter a tua companhia para ler a Bíblia comigo. Essa é a palavra do seu dia, essa é a palavra de hoje. Vamos lá? Já coloca aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você está lendo. E no final não esqueça de profetizar. Até amanhã, bispo, porque amanhã estaremos juntos, tá bom? Atos 15 diz assim, ó. A controvérsia sobre a circuncisão de gentios, né? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. O povo começou, a falar que era necessária a circuncisão, a marca que eu falei já em outras passagens aqui, era necessário uma circuncisão, uma marca na pele para mostrar que aqueles eram de Deus, né? Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera, que eles eram de Deus. Só que nós vamos ver Paulo dizendo aqui, nas suas palavras mais à frente, que há uma necessidade de uma circuncisão no coração, uma aliança no coração. Só que o povo começou a dizer que era necessário esta marca, senão eles não seriam salvos. Vamos ver o que aconteceu, ó. Versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Eles começaram a discordar de Paulo, de Barnabé e de outros, falou, ó, vocês vão ter que ir lá em Pedro, vão ter que ir lá em João, vocês vão ter que ir lá nos primeiros, nos líderes da igreja, para resolvermos essa situação. E olha o que aconteceu, ó, versículo 3, enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Olha, aquele povo falou assim, ó, é muito bacana, Paulo está pregando para os gentios, esse povo que era afastado, estão se acertando com Deus, muito legal, só que há uma necessidade deles terem essa aliança, há uma necessidade deles terem essa aliança com Deus, fazer a circuncisão, ter essa marca na pele, essa marca no corpo. Vamos ver o que aconteceu, ó. Versículo 6, a reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, Versículo 7, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios, a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo, a eles como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Aí o Pedro começou a falar, que a palavra também, assim como foi para eles, a palavra também era para aqueles que estavam aceitando de coração, os gentios. Aí o versículo 10, agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nós, nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Ele está falando, por que vocês querem colocar o jugo, o fardo da lei, essa pressão sobre eles, se nem nós aguentamos? Se foi preciso Jesus vir para salvar a gente, por que vocês estão querendo que eles tenham essa pressão? Por que vocês estão querendo que eles tenham esse sofrimento também? Por quê, Aí o parecer de Tiago, ó, e toda a multidão silenciou,
passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais, prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai às minhas palavras. Impôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas palavras, voltarei e reedificarei o tabernáculo, caindo de Davi e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas deste século. Pelo que julgo, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Aí o Tiago fala assim, eu penso o seguinte: Deus falou que esse povo viria para ele. Deus levantaria esse povo como seu povo. Deus faria que esse povo seria uma nação. Deus levantaria esse povo. E eu não acho que seria viável a gente perturbar eles. Aí ele fala aqui, ele dá uma orientação no versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Aí ele fala assim, de tudo que eles fazem, fala para eles cumprirem esse versículo 20 aqui, essas 4 coisas, porque eles já vão começar o processo. Nós temos que entender que cada um tem um processo. Não adianta você pegar uma pessoa que está totalmente desviada e querer que ela mude assim da água para o vinho. Tudo tem um processo. É aonde nós, como os cristãos, falhamos. Eu sempre falo, Deus não vai pedir para um novo convertido aquilo que ele pede para mim, porque eu já estou na fé há um tempo. Deus não vai pedir para uma mulher que está se convertendo agora aquilo que ele pede para minha esposa, que já está na caminhada faz tempo, a pastora. Deus não vai pedir para um novo convertido aquilo que ele pede para um obreiro, para um presbítero, para um diácono. Cada um tem um processo com Deus. Cada um está numa idade espiritual, cada um tem uma maturidade espiritual. E nós temos que respeitar isso. E o Tiago se posicionou muito bem assim. Lógico que assim como a idade ela vai avançando, a maturidade espiritual também vai. E logo essas pessoas vão estar também na mesma fé que nós queremos que elas estejam hoje. Mas talvez elas vão demorar um tempo para chegar, mas vão chegar, né? Versículo 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde o tempo antigo, os que pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados, né? Versículo 22. A decisão é enviada para Antioquia. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram com ele Judas, Barsabás, Silas, homens notáveis entre os irmãos. Agora o Silas vai entrar na história aqui, muito interessante, hein? Nós vamos ouvir falar bastante do Silas aqui, né? Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, os irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações, visto que sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Apareceu-nos bem, chegado a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós, outros com os nossos amados, Barnabé e a Paulo. Estão falando assim, nós estamos enviando pessoas junto com vocês, porque a igreja era bem organizada. Assim como vemos hoje, né? A hierarquia, a orientação, era feito isso desde o início, né? Versículo 26. Homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais: que vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue de carnes sufocadas, das relações sexuais ilícitas, e destas coisas fareis bem, se vos guardar saúde. Aí ele mandou para eles uma carta,
falando qual era a orientação, qual acordo que eles tinham chegado, entendeu? Que era para aquele povo fazer e praticar essas questões aqui, abrir mão disso, vos guardar disso, e eles estariam progredindo pouco a pouco. Tá conseguindo entender? Vamos lá, estamos acabando, ó. A leitura da mensagem. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, a carta. Quando a leram, de sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem para Silas permanecer ali. O Silas permaneceu, e nós vamos falar muito do Silas aqui. Até no Atos 16, que vai ser o que nós vamos ler amanhã, nós vamos falar muito do Silas, né? Ele vai estar com o Paulo ali na prisão, tem até um louvor, vai ser muito interessante, né? Diz assim o versículo 35, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. A segunda viagem missionária, a separação entre Paulo e Barnabé. Agora nós vamos para a segunda viagem missionária que vai começar aqui nesse versículo 36. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles passam. Paulo falou, vamos lá agora naquelas cidades que nós pregamos, vamos voltar lá para ver como que eles estão, né? E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Aí o Barnabé queria levar o Marcos aqui. Aí o Paulo falou, não, ele abandonou a gente. Para que nós vamos levar ele? Ele vai abandonar de novo. O Paulo era meio esquentadinho, né? Aí o versículo 39, houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Glória a Deus. Aí o Barnabé foi para um canto, e o Paulo, junto com o Silas, foi para outro, passando de igreja em igreja, vendo como que eles estavam. E aí, passamos aqui na cidade de vocês, pregamos a palavra, como que vocês estão? E assim eles foram em todas as igrejas. E aí, tá gostando da leitura? Tá gostando de conhecer como que foi a história dos apóstolos? Que bacana! Eu fico muito feliz de trazer isso para você. E eu quero deixar mais uma vez o convite para você ler a Bíblia toda comigo, todos os dias aqui. De manhãzinha, o capítulo já está aqui para você. Quando você levantar para fazer o seu café, o capítulo já está aqui e vai ficar à disposição aí até Jesus voltar com a bondade e a graça dele, tá bom? Deixa aqui, bispo, até amanhã. Eu vou aguardar você aqui amanhã em nome do Senhor Jesus, tá bom? Beijo no coração. Amanhã, Atos 16. Tchau, tchau, até amanhã.